Boa noite, meus queridos. Dentro de alguns instantes, vamos começar então a primeira live aí sobre este assunto, ansiedade. Vou aguardar mais alguns momentos para nós começarmos. Boa noite, Laisa. Boa noite, Rafael. Boa noite, irmã Catiele. Desde chegando também aí. Nós iremos aguardar um pouco mais e iniciaremos, para nós não ficarmos muito alongados com a nosso tema, nosso assunto aqui hoje. Bom, nós já estamos no horário combinado da nossa live e eu gostaria de iniciar então, primeiramente aí saudando, dando uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa nova programação da IPB São Borja, que nós faremos em alguns temas e durante algumas semanas. Hoje, especificamente, quinta e sexta-feira, nós estaremos, nesta semana, com essas lives a respeito do tema ansiedade. Nós temos esta primeira hoje, que nós iremos ver a importância de conhecer o tema e especificar também a questão da ansiedade e afunilar ela mais também para uma ansiedade depressiva, que é o grande problema. Na quinta-feira nós teremos aí também alguns momentos em live para falarmos sobre a ansiedade novamente, ansiedade depressiva, mas com algumas características pontuando para como tratar este problema. E aí nós vamos ver isto biblicamente e depois também nós vamos, na sexta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, também vamos ver aí como tratar o problema da ansiedade. Bom, eu usarei algumas literaturas aqui para falar com vocês a respeito deste assunto, certo?
Então, eu separei alguns livros ótimos sobre o assunto e, fazendo uma compilação de todos eles, nós extraímos esses estudos sobre ansiedade. Um dos livros que eu vou usar vai ser o Abaixo a Ansiedade, de John MacArthur. Outro, Aconselhamento Cristão, de Gary Chapman. Conselheiro Capaz, de Jay Adams, que é um dos livros clássicos sobre aconselhamento bíblico. Preocupação também, que é um livreto de Robert J. Jones. Teologia do Aconselhamento Cristão, de Jay Adams também. E com certeza usaremos aqui a Bíblia Sagrada, né, que é a palavra do Deus Altíssimo, e um livro que especificamente pontuarei ele mais nesse estudo de hoje, que é um livro do David Murray, que é O Crente Tem Depressão. Então, nós estaremos hoje falando sobre este assunto. E a primeira pergunta que surge quando nós iniciamos sobre esse assunto é: o que é a ansiedade? Certo? Nós vamos estar afunilando mais essa ansiedade para o estado também depressivo, que é muito comumente falando nos nossos dias, dado essa nomenclatura, certo? Então, o que é ansiedade? Ansiedade, estresse, medo, fobia, tensão. Então, teoricamente, essas palavras elas podem até ter um significado diferente, mas muitas vezes elas podem ser usadas como sinônimos para descrever um dos problemas mais comuns deste século, a ansiedade. A ansiedade que já foi chamada a emoção oficial da nossa época. Ela também foi chamada a base de todas as neuroses. E como ela é conhecida também, o fenômeno mais penetrante da nossa época. Mas ela não é nova, a ansiedade somente desse século. Ela é tão antiga que ela iniciou-se após a queda, após a desobediência do homem. E isso eu gostaria de deixar claro aqui para todos. Mas nesse século vigente, nos nossos dias atuais, nós vimos as complexidades e o ritmo da vida moderna, e parece que isso nos alerta para a presença da ansiedade, o modo de vida. E provavelmente aumentaram, então, a influência da ansiedade nos nossos dias de hoje. Então, a ansiedade também pode ser tida como uma sensação interna de apreensão, por exemplo, ou uma sensação interna de insegurança, ou uma sensação interna de preocupação, inquietação, ou até mesmo nós podemos caracterizar a ansiedade como um temor que é acompanhado de uma excitação, digamos, física. E a ansiedade, meus queridos, em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta. O corpo fica em estado de alerta, ele fica pronto para ou fugir, ou para enfrentar algo, ou para lutar. E aí parece que o coração, quando se tem esta época de ansiedade, esse período de ansiedade, o coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e, digamos, a tensão muscular, elas se elevam. E aí, quando isso acontece, existem trocas químicas e intercâmbio de sinais neurológicos, e às vezes isto ocorre demonstrando, por exemplo, aumento da transpiração, a pessoa pode até se sentir fraca, a pessoa se sente nervosa, a pessoa se sente até mesmo incapaz de relaxar. Então, a ansiedade ela pode surgir em resposta a algum período. Algum período, por exemplo, deixa eu resumir de forma melhor. Um período, por exemplo, identificável. Então,
Muitos autores, quando ela surge nesse período identificável, usam a palavra medo, neste caso, em vez da palavra ansiedade. Ou ela pode ser uma reação ou uma ameaça imaginária ou desconhecida, certo? Então, há muitos tipos de sofrimento mental e emocional. A área com a qual eu estou particularmente focado no dia de hoje é o mais comum de todos os tipos de sofrimento mental e emocional. É a ansiedade. E aí a ansiedade e também as crises de pânico, elas, como eu já falei no início, elas comumente são associadas à depressão também. Então, os médicos, os estudiosos, eles estão cada vez mais usando o termo ansiedade depressiva. Então, hoje nós falaremos a essas angustiantes, digamos assim, condições do ser humano. E eu irei explicar aqui, conforme eu falei que eu iria usar o livro mais pontual aqui do David Murray, que ele, em seu livro, ele explica a condição muito comum que é essa ansiedade no meio da humanidade. E isso se estende a todos os seres humanos. Eu falei que teve início após a rebeldia do homem, e aí trazendo agora, após a queda, esses sintomas de medo, sintomas de ansiedade, depressão para a vida da humanidade. Mas, primeiramente, eu quero especificar aqui que ansiedade, depressão, medo, diferentes em cada um. Então, tenha em mente isso. Nós veremos aqui agora, neste estudo, nesta reflexão, que essa situação da ansiedade, da depressão, ela se relaciona e reflete em 5 áreas da nossa vida. E aí eu vou pontuar essas 5 áreas e vou dar exemplos. E enquanto eu pontuo essas 5 áreas, você também comece a refletir, a pensar, a fazer uma autoanálise. Se porventura, em alguma dessas áreas, você está tendo esses sintomas, digamos assim, de ansiedade, e eu vou especificar mais a ansiedade depressiva. Se isso for o seu caso, ou de alguém que você conhece, você, por favor, procure ajuda, procure solucionar isso, pois é um problema que, como eu falei anteriormente, pode atingir todos os seres humanos. Aliás, atingem todos os seres humanos, só que em grau diferentes. E aí você pode também deixar perguntas aí no chat, e se eu não puder responder agora, eu vou dar uma olhada no final da exposição, do nosso estudo. Se eu puder responder, eu vou responder. Se não puder, eu entro em contato com você e ajudo da melhor forma, ok? Então, as 5 áreas que eu quero especificar aqui hoje da nossa vida, em que relaciona e reflete a ansiedade, são elas. Primeiro, nós vamos falar da nossa situação de vida. Segundo, é a área dos nossos pensamentos. Terceiro, é a área dos nossos sentimentos. Quarto, é a área do nosso corpo. E quinto, é a área do nosso comportamento. Uma coisa tem que estar ciente em nossa mente, em nosso entendimento. Nós não podemos separar nossos sentimentos de nossos comportamentos. O que nós pensamos
afeta nossos sentimentos. O que pensamos e sentimos afeta a nossa saúde física. Então, nossos pensamentos, sentimentos e saúde física afetam o que nós fazemos. Está tudo interligado, está tudo relacionado em si. Pois nós fomos criados com duas substâncias, corpo e alma. Ou seja, físico, que é o nosso corpo, algo tangível, algo material, e também a alma, que é algo metafísico, algo intangível, nós não podemos tocar. Então, isso tudo influencia também a nossa circunstância, a qual nós fomos também criados para a área social, que são os nossos relacionamentos. Então, essa circunstância relacional é atingida também. É uma parte daquilo que nós fomos feitos para a vida, nos relacionarmos. Então, nesse sentido, a partir de agora, eu vou pontuar as 5 áreas que refletem e se relacionam com a ansiedade em nossas vidas. A primeira delas é a situação da vida, certo? Então, para nós respondermos o que é essa ansiedade depressiva, olhando para como se relaciona essas 5 áreas da vida, nós precisamos entender 3 coisas. Que essas 5 áreas estão todas ligadas, todas conectadas, todas interrelacionadas. Tá? Nós não podemos separar nossos sentimentos do nosso comportamento, os pensamentos afetam os nossos sentimentos, os pensamentos e o que sentimos afeta a nossa saúde física. Nossos pensamentos, sentimentos e saúde física afetam o que nós fazemos. Tenha em mente isso. Em segundo lugar, eu vou pontuar mais e vou focar na segunda área a qual vou expor aqui, que é a área dos nossos pensamentos. Porque uma vez que nós temos falsos padrões de pensamentos, isso é com frequência o que mais contribui para essa ansiedade depressiva. Certo? Então eu vou focar mais no segundo ponto, que é a área dos nossos pensamentos. Por fim, nós também temos que ter esse entendimento de como ser ajudado para essa questão da ansiedade depressiva em nossas vidas, sabendo de todas que ela afeta e reflete essas áreas da nossa vida. Bom, primeiro então é a situação de vida. Situação de vida. Ou seja, situações de vida, melhor dizendo. A vida aqui neste mundo, ela é cheia de altos e baixos. Então, o nosso estado, ele pode ser rapidamente, ou trocar rapidamente, por exemplo, de sereno e feliz para um estado áspero e perturbado. Então, é importante, meus queridos, é importante reconhecer como as mudanças de estados, ou seja, situações, aflições, situações do nosso dia, perda de emprego, aflições, dificuldades de família, problemas de relacionamentos, tudo isso, as situações da vida, elas podem danificar seriamente a nossa saúde mental e emocional. As situações da vida podem afetar seriamente
a nossa saúde mental e emocional. Bom, uma pessoa ela pode se sentir-se muito para baixo, né? No entanto, ela não associa esta situação aos acontecimentos de vida. Por isso que um dos primeiros passos para tratar a depressão, sabe qual é? Gastar tempo, muito tempo, examinando a nossa vida. E aí, examinando a nossa vida, com a ajuda de Deus, investigamos a relação entre os nossos atuais pensamentos, por exemplo, e sentimentos depressivos, relacionando com os acontecimentos das situações de vida atuais. Então, esse pode ser um processo talvez doloroso de autodescoberta, embora nós sejamos criaturas fracas, nós gostamos de pensar, meus queridos, que nós podemos enfrentar tudo que a vida lança contra nós. Nós ficamos, por isso, digamos que relutantes em ligar as nossas ansiedades ou pensamentos depressivos às situações da vida, porque essa ligação ela expõe a nossa fraqueza e debilidade. E aí, com o resultado dessa fraqueza, dessa exposição da nossa fraqueza e debilidade, o resultado disso para fugir disso, frequentemente se busca uma desesperada, digamos assim, causa que seja puramente física, como, por exemplo, um vírus. E aí, por trás da nossa falta de bem-estar, se procura isso. Porque isso nos capacita a continuar nos enxergando como pessoas mentalmente fortes. Então, nós precisamos de uma visão objetiva da nossa vida. Nós precisamos ter esta visão objetiva das situações da nossa vida. E há pessoas que podem nos ajudar, como um médico, um conselheiro, um pastor, que pode nos ajudar a olhar mais objetivamente para a nossa vida. E muitas vezes, quando nós somos ajudados a rever a nossa vida, nós começamos a perceber os efeitos que são reais, os efeitos que são significativos, que os nossos problemas, às vezes, ou dificuldades tiveram para nós e até onde nós podemos ter a contribuição disso para uma depressão ou ansiedade, ou uma ansiedade depressiva. O puritano, teólogo Richard Baxter, ele ilustra muito bem e aconselha muito bem a você procurar essa saúde. Eu quero ler o trecho que ele escreve em um dos seus livros, falando de aconselhamento bíblico, que diz assim: considero que não deva ser difícil, nos momentos de perturbação e confusão de pensamentos, perceber que seu entendimento não se encontra tão sadio e forte como os demais homens. Portanto, não seja obstinado e enfatuado, achando estar mais certo do que os outros, mas confie em homens sábios e se deixe guiar por eles. Então, veja que é muito importante você buscar ajuda no sentido de as pessoas verem as situações de vida, interligar, relacionar e refletir isso nas situações da sua vida, na sua ansiedade, no momento que alguém está passando. Mas eu falei que eu ia focar mais no segundo ponto
na segunda área da nossa vida, em que pode relacionar-se e refletir muito numa ansiedade depressiva, que são os nossos pensamentos. A Bíblia já nos deixa claro isso. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim: porque como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Vou repetir, porque como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Os pensamentos influenciam muito. Embora nós não possamos mudar as circunstâncias pelas quais temos passado ou estejamos passando, digamos assim, nós podemos mudar o modo de pensar sobre essa situação e de forma de termos uma visão mais acurada, uma visão mais positiva da nossa vida e assim elevar o nosso espírito. Então, é importante ver como os nossos padrões de pensamentos depressivos afetam aí a nossa vida comum. E o mais importante ainda, meus queridos, é ver como isso entra na nossa vida espiritual. É quase sempre esta ordem na qual nossos pensamentos são transferidos. O pensar falso na vida normal, ele é consequentemente transferido para dentro da nossa vida espiritual. Bom, vamos a alguns pensamentos, então, que são falsos pensamentos e que refletem, pode se relacionar à ansiedade depressiva. O primeiro deles é um exemplo que David Murray dá, interessantíssimo, que são os falsos extremos. Então, essa tendência de esses pensamentos falsos extremos é a tendência de nossas qualidades ou avaliar as nossas qualidades, melhor dizendo, por extremos. É a categoria preto ou branco. Não existe outra cor. É conhecido também, algumas vezes chamado com pensamento tudo ou nada. É extremo. É tudo ou nada. Quer ver um exemplo de vida nisso? Você comete um erro, digamos assim, aqueles que cozinham e estamos assistindo, queimam o feijão na hora de cozinhar ele. E aí conclui que você é um desastre total só porque você teve um erro no cozinhar uma refeição. É um pensamento extremo. Conclui que você é um desastre total. Quer um exemplo espiritual disso? Você tem um pensamento pecaminoso na oração e conclui que você é um apóstata. Veja um exemplo bíblico também deste pensamento falso extremo, é o exemplo de Jó. Jó, a sua vida toda foi caracterizada por prosperidade e bênção de Deus. E Jó, quando atravessou um tempo de sofrimento, ele decidiu que deveria ser um inimigo de Deus. Jó 13, capítulo 24, no capítulo 33 também, verso 10, nós vimos isso. Não, sou inimigo de Deus por estar acontecendo isso comigo. Então, pensamentos de falsos extremos estão relacionados e refletem essa vida de ansiedade depressiva. E eu tenho outros pensamentos também. Por exemplo, pensamento de falsa generalização. Generalização. Então, isso acontece quando, depois de experimentar um acontecimento desagradável, nós concluímos que a mesma coisa nos acontecerá vez por vez, generalizando aquilo que sempre acontecerá a mesma coisa. Quer um exemplo de vida disso? Se os sentimentos, por exemplo, de um jovem por uma determinada jovem, eles são recusados, ele pode concluir que isso lhe acontecerá sempre e que jamais
conseguirá se casar. Generalizou uma situação para todas as outras posteriores. Isso traz apreensão, isso traz uma ansiedade depressiva. Quer um exemplo espiritual disso? Quando você tenta testemunhar para alguém sobre Cristo e é levado ao ridículo, às vezes, uma chacota, alguma coisa assim pode acontecer, e aí você conclui que isso sempre lhe acontecerá e que você jamais ganhará uma alma para Cristo. Um exemplo bíblico disso é Jacó. Jacó deduziu que porque José estava morto, Simeão, quando foi buscar alimento, comprar alimento, ficou preso no Egito, e vieram buscar Benjamim, também Benjamim seria tirado dele. E aí ele fala, em Gênesis 42, no verso 36, ele diz assim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele generalizou que tinha acontecido com José, com Simeão, também agora aconteceria com Benjamim. Pensamentos de falsa generalização. Também temos pensamentos de falso filtro. Quando nós estamos depressivos, as pessoas tendem a escolher aquele detalhe negativo em qualquer situação. E aí se detém exclusivamente nele. Aí filtra qualquer coisa positiva e assim decide que tudo é negativo. É um exemplo de vida disso? Você consegue acertar 90% em uma prova, mas você consegue somente pensar nos 10% que errou. Você filtra o que é negativo. Pensamentos falsos, filtros de pensamentos falsos. São relacionados à ansiedade depressiva. Reflete esses pensamentos que você está ansiosamente vivendo. Tem outros pensamentos. Eu falei que ia focar aqui nos pensamentos, que era uma área que mais atinge essas questões, que mais refletem, melhor dizendo. A falsa transformação. Outro aspecto da depressão é que transformamos experiências neutras ou até mesmo experiências positivas em experiências negativas. O depressivo, ele nunca ignora experiências positivas, mas ele desqualifica ou chega até transformar aquelas experiências positivas em algo negativo. Um exemplo prático disso. Se alguém o cumprimenta e aí você conclui que ela está ali somente sendo hipócrita ou que está tentando conseguir algo de você porque lhe cumprimentou. Outro pensamento falso é a leitura mental. Este é um problema bem comum relacionado à ansiedade e depressão. A falsa leitura mental. Nós podemos pensar que sabemos o que os outros pensam a nosso respeito, que nos odeiam ou nos julgam estúpidos. Mas essas conclusões negativas geralmente não partem de dados reais. Veja só um exemplo disso. Um amigo pode passar por você, não parar para cumprimentá-lo, mas o que você não sabe, e você fica chateado com aquilo, mas o que você não sabe é que ele está atrasado para uma reunião, mas a pessoa que está com depressão conclui o quê? Que ele não gosta mais de mim. Por isso ele não me cumprimentou. Uma leitura mental de coisas que são irreais. Não é? Que é um exemplo bíblico disso.
O salmista, no Salmo 116, no verso 11, um dia ele concluiu que todos os homens eram mentirosos. Um julgamento que ele dá lá, que sob a sua reflexão, ele admitiu ser muito apressado. Então, leitura mental das coisas, cuide disso. Você não conhece todas as situações que as pessoas estão passando. Portanto, não negative tudo. Não tenha uma leitura mental falsa. Procure saber aquilo que é real, não falso. Aquilo que é verdadeiro, não falso. Nós temos pensamentos também de forma de adivinhação. Adivinhação. E isso ocorre aí quando sentimos tão fortemente que as coisas se tornaram más para nós, que os nossos sentimentos agora eles são baseados em supostos pressentimentos. E isso se torna um fato já estabelecido e é concreto para aquele que está ansioso depressivamente. Então esperamos, por exemplo, uma catástrofe e a expectativa mesmo produz, essa expectativa da catástrofe, ela produz aí a desesperança e o desamparo. Vamos colocar isso em palavras práticas, em exemplos de vida, que é bom nós darmos. Você está certo que será um deprimido e que jamais estará bem. E isto é a despeito das evidências que quase todos normalmente se recuperaram. Então, falsa adivinhação. Você quer adivinhar a coisas que são irreais. Irreais. Quer um exemplo bíblico disso? Antecipando aí a oposição que Jesus ia enfrentar em Betânia, um dos seus apóstolos, os discípulos, um Tomé, erradamente predisse que não apenas a sua própria morte ali, mas também a do Senhor e dos outros discípulos ia se dar tudo naquela ocasião. Tomé estava adivinhando, querendo ter uma falsa adivinhação que todos eles iriam morrer. E, na verdade, era Cristo somente que iria entregar a sua vida ali por nós. Temos mais um falso pensamento, raciocínios que nós somos baseados em nossos sentimentos, digamos assim. Na depressão, nós tendemos a tomar nossas emoções como evidências para a verdade. Na depressão, nós tendemos a tomar as nossas emoções como evidências para a verdade. E deixamos os nossos sentimentos terminarem os fatos, ou, é melhor dizendo, determinarem os fatos. Então, é a mesma coisa de um exemplo comum na vida. Você se sente inútil, logo conclui que você é inútil. Temos outros pensamentos, mas eu vou focar mais num só, que é o pensamento falso do poderia ter sido. A nossa vida pode ser dominada pelo poderia ter sido, ou deveria ter sido, aplicado a nós ou aos outros. E isso acumula uma pressão sobre nós e sobre os outros para alcançar padrões, às vezes, inatingíveis, e causa frustração e ressentimento quando aí há falhas nesse poderia ter sido. É a mesma coisa na vida prática, um exemplo de uma mãe que tenta arrumar a casa, atarefada, arrumar a casa, organizar como com muitas crianças em casa. Isto talvez para ela fica ali, poderia ser assim, e aí se estressa e tudo mais, mas arrumar uma casa, deixar uma casa organizada sem criança é uma coisa.
Uma casa arrumada, organizada com crianças é outra coisa. Então, são às vezes padrões inatingíveis e muitas vezes, não é? Então temos este falso pensamento de poderia ter sido. Então é importante nós fixarmos aqui. Falsos pensamentos terão um efeito danoso, digamos assim, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso corpo, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa alma. E geralmente é nessa ordem. Então, um dos primeiros passos para melhorar é reconhecer estes falsos pensamentos, meus queridos. Não refletem a realidade. Então, embora nós possamos fazer pouco, se é que possamos fazer para mudar a situação em que nos encontramos na vida, podemos mudar nosso falso modo de pensar sobre essa situação. Então, analise aquilo que você está pensando. Se são pensamentos falsos ou pensamentos verdadeiros. Isso pode levar a você a ser atingido pelos pensamentos falsos, uma ansiedade depressiva, muito mais rapidamente. Mas nós falamos das situações da vida, nós falamos sobre os pensamentos, e eu gostaria de falar rapidamente sobre os sentimentos. Os padrões inúteis do pensamento levam o indivíduo a emoções e sentimentos também inúteis. E se você está sempre pensando sobre problemas e de forma negativa, ou imagina que o futuro é sem esperança, ou pensa que todos o odeiam e etc. pela frente, então você vai se sentir para baixo e muito rapidamente seus sentimentos sobre a vida normal e sobre a vida espiritual vão refletir o que você pensa em cada área. Você sente um sentimento que pode refletir ansiedade depressiva, é o sentimento de uma tristeza opressiva. Todo mundo se sente triste em tempos, nós sabemos disso e é normal, quase. O pecado trouxe isso a nós. Mas a tristeza relacionada à depressão é longa e constante. E ela frequentemente resulta em choro. Talvez nada mais, meus queridos, que lhe trazia prazer, aquilo que você mais gostava de fazer, talvez tudo que você consiga pensar são os pecados e erros que cometeu. Então você se sente uma tristeza opressiva. Cuide isso. Sentimento de uma tristeza opressiva é relacionada e reflete uma ansiedade depressiva. Você se sente zangado com Deus ou com os outros. É uma característica comum da depressão, especialmente nos homens. É uma profunda irritabilidade, uma raiva com Deus e com os homens. É um sentimento também que você sente que a vida é inútil. Ora, um exemplo bíblico disso é Jó. Jó disse que no dia do nascimento ele não queria ter nascido, porque ele achava que a vida agora dele era inútil, porque ele estava passando por aquele momento, ele não enxergou para o passado, ele estava enxergando só para o presente e também não estava chegando para o futuro. Então o sentimento que a vida é inútil é perigoso. Você se sente também extrema ansiedade ou pânico? É interessante que um livro, que ele é intitulado, ele não está traduzido para o português, mas em português ele quer dizer Eu Não Quero Me Sentir Assim. Muito bom esse livro, interessante.
ele explica que o que acontece quando uma pessoa está sobremodo ansiosa. Ele diz assim, essa frase eu anotei. Na ansiedade, a pessoa frequentemente subestima e ameaça ou o perigo que está enfrentando e, ao mesmo tempo, normalmente subestima sua própria capacidade de lidar com o problema. Na ansiedade, a pessoa frequentemente superestima o problema e, normalmente, subestima a própria capacidade de lidar com aquele problema. Temos outros sentimentos também. Talvez você sente que Deus o odeia, está longe de você. Você se senta suicida ou anseia por morrer. É um dos problemas gravíssimos que temos hoje. Então, esse sentimento suicida e ansiedade por morrer, esse sentimento profundamente depressivo, eles são revelados claramente para nós pela pessoa de Charles Spurgeon. Ele comenta o Salmo 88, da depressão, da experiência que Emã teve. Eu não vou ler agora, porque o nosso tempo está alongando, mas é interessante você ler o Salmo de número 88 e veja bem lá a situação de Emã, certo? Então, nós vimos situações da vida, nós vimos pensamentos falsos, nós vimos sentimentos e agora sintomas corporais. A Bíblia nos confirma o elo entre pensamentos e emoções distorcidas e muitas das nossas disposições corporais. Quer ver algumas delas? Quando você se sente com a normalidade do sono, não é? Em Jó fala isso. Fadiga, perda de energia, oscilação de peso, problema digestivo, perda de apetite, dor em várias partes do corpo, sentimentos extremos e sufocantes. Tudo isso eu não estou falando de um diagnóstico de terapia experiencial. Eu estou falando questões bíblicas, nada extra-bíblico de que as sintomas corporais que relaciona-se e reflete a ansiedade depressiva. Por fim, nós temos tudo isso, as situações da vida, os pensamentos falsos, os sentimentos errôneos e também os sintomas corporais, eles afetam automaticamente o comportamento de cada um de nós se estamos com aqueles sintomas. E como poderíamos esperar? O impacto da depressão, nosso pensamento, nosso sentimento, nosso corpo, meus irmãos, meus queridos, será inevitavelmente efeito em nosso comportamento e nossas atividades. Sem sombra de dúvida. Primeiro, nós podemos fazer as coisas que nos alegravam, as coisas que éramos bons, os que nos faziam bem. E isso pode envolver, talvez, não ir mais à igreja ou desprezar o companheirismo, não entrar em contato com a família e os amigos, cessar os passatempos prediletos e outros interesses que beneficiavam o nosso lazer. Segunda coisa que relaciona e afeta o nosso comportamento e atividades, nós podemos começar a fazer coisas que nos levam a nos sentir cada vez pior. Por exemplo, como ficar dentro de casa, usar bebidas alcoólicas ou nos afastar de pessoas que queríamos ou queremos muito bem ou são caras para nós. Bom, por fim, nós temos um entendimento
que estas coisas, essas áreas da nossa vida, elas refletem e estão relacionadas à ansiedade depressiva. E eu gostaria que você parasse, fizesse uma autoanálise em você, para que, sabendo de alguma dessas coisas que eu pontuei aqui, é enfático na sua vida, busque ajuda, busque orientação na palavra de Deus, busque orientação médica se for necessário, busque essa orientação, mas não fique preso em si mesmo, porque essa ansiedade depressiva, ela pode causar tantos danos maléficos a todos nós que seriam desastrosos. Tanto, se você quiser fazer alguma pergunta ou deixar alguma pergunta, eu não estou acompanhando aqui o chat, mas eu vou depois dar uma olhada, mas se quiser também me enviar algumas perguntas, se você precisar de alguma ajuda também nesse sentido, fique à vontade e nos envie mensagem pelos as nossas redes sociais, porque nós estaremos aí atentos e prontos para lhe ajudar. Tá bom? Então, eu quero que você não fique ansioso por aquilo que você não viu hoje, mas nós teremos mais 2 lives ainda. Na quinta-feira, eu gostaria de lhe esperar aqui no mesmo horário, às 19 horas, e na sexta-feira também nós teremos mais uma live sobre este assunto, ansiedade. Nós vamos ir para outros pontos a respeito deste mal que assola a vida da humanidade. Bom? Então, era isso que eu tinha para expor e quero desejar a vocês uma ótima noite, que vocês descansem na paz de Cristo, e eu quero convidar você a orar juntamente comigo neste momento, pedindo esta paz que excede do alto. Oremos. Senhor Deus, nós só chegamos a Ti neste momento, gratos porque o Senhor nos deu a Tua palavra e a Tua palavra nos ensina como, Senhor, sobressairmos a tantas dificuldades a qual o pecado trouxe a nossas vidas. Uma delas, Senhor, é esta questão que parece que em nossos dias atuais, neste século, é mais evidente, que é a ansiedade. Que o Senhor ajude a cada um de nós a lidar com essas coisas em nossas vidas. Que o Senhor nos traga paz em nossos corações, para que sejamos, assim, iluminados pelo Teu Santo Poderoso Espírito, para que por Ele nós possamos vencer todas essas questões, todos esses obstáculos da nossa vida e vivermos na Tua paz, vivermos serenos, vivermos como o Senhor nos ensina na Tua palavra, procurarmos também amarmos e amar ao nosso próximo. Ó Santo Deus, muito obrigado. Abençoe a cada um dos meus queridos que aqui nos ouvem e estão conosco. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Boa noite, meus queridos. Até quinta-feira, às 19 horas. Fiquem na paz de Cristo.